Graça e paz, amém? Boa noite. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do versículo 6 até o 12. 1 Timóteo 4, versos 6 a 12. Deixa aberto aí, ou deixa o seu celular, o seu tablet aí no texto. Nós não vamos ler agora, vamos ler daqui a pouquinho. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta, que quando eu estava na época de seminário, uma professora fez essa pergunta para nós em uma das aulas, e aí a gente ficou assim, um tempo debatendo, pensando sobre essa questão. Então não responde imediatamente, tá? Não responde imediatamente, ouve a pergunta e segura um pouco, pra você pensar, tá bom? A pergunta é possível ser como Jesus? É possível ser como Jesus? Pensa, não responde, pensa. Sim ou não? Bom, você tem 30 segundos para conversar com a pessoa aí do teu lado, pergunta para ela se é possível, tenta chegar em um consenso, pergunta a opinião da pessoa, podem debater aí, é possível ou não é possível ser como Jesus? E aí? É possível ou não é possível? O que vocês acham? Sim ou não? Não, sim, não, quem dá mais? Tem gente que não falou nem que sim nem que não, né? Você dá no meio das duas. Você fala, sim, não, nem, são. Quando eu morei lá, em Minas Gerais, onde eu fiz seminário, eu aprendi que existem dois tipos de mineiro. Fala se meu pai é mineiro, tá, gente? Fica tranquilo. Tem mineiro aqui, não? Olha, tem alguns. Vocês vão confirmar o que eu percebi. Tem dois tipos de mineiro. O cruzeirense e o atleticano. Gente, é impressionante como aquele povo é doido com futebol. E tinha um jogador do Cruzeiro, acho que ele ainda joga lá. E ele tinha um corte de cabelo, assim, todo estiloso. Sabe, tinha um moicano, assim, um negócio todo diferente, ele era o astro do time. Então, você via as crianças, todo mundo querendo imitar, aí faziam o cabelo igualzinho o cabelo do jogador. E eu olhava assim e falava, gente, que coisa, né? Que desperdício. Tanta gente querendo ter cabelo e quem tem faz uma coisa dessa. Mas tudo bem. E aí, mas as crianças queriam se parecer com o jogador. Aí compra a camisa do jogador, com o nome do jogador, joga na posição do jogador. Se é atacante, quando faz o gol, grita o nome do atacante do seu time, né? É assim, e não são só as crianças não, porque os atletas de quarta-feira e os adultos também têm essa. Ele entra, quando ele coloca aquele meião, aquela chuteira na quarta-feira, não importa, ele pode ter assim, faz um ano que não joga futebol, ele entra em campo, ele é o Neymar. Não, peraí, que agora, ela não é Alisson. Aí passa o pé por cima da bola, tropeça, cai, porque não vai conseguir ser igual, né? Tenta fazer um malabarismo, perde a bola. As pessoas tentam se parecer com os seus jogadores preferidos, não só jogadores, né? Todos temos algumas pessoas que a gente admira e tenta imitar. Mas por que é tão difícil se parecer com essas pessoas, ou ser igual a essas pessoas? Você acha que o jogador de futebol, jogador profissional, ele fica na dele a semana toda, e aí chega o dia do jogo, aí ele vai lá no estádio, aí cumprimenta o pessoal, gente, quanto tempo que eu não vejo, vamos jogar pelada? Vamos, aí eles jogam. Não é assim. Todo jogador que espera se destacar num jogo, se é um jogador profissional, ele tem que se submeter a uma disciplina diária. Então esses jogadores, eles treinam o dia todo, todos os dias, eles têm uma agenda focada naquilo que eles estão fazendo. Então, eles se concentram para os jogos,
eles se alimentam de uma forma muito balanceada, e os times têm até nutricionistas diferentes para trabalhar com todas as posições ali, porque a alimentação do atacante é diferente da alimentação do zagueiro. O treino do goleiro é diferente do treino do meio-campo. São treinadores diferentes. Os goleiros têm um treinador específico. Olha que interessante. Então eles se preparam para aquilo. Eles se submetem a essa disciplina diária, a esse treinamento diário, para conseguir fazer o que eles fazem em alto nível. Eles têm fisioterapeutas, preparadores físicos e trabalham músculos específicos, fazem exercícios específicos para cada músculo, para que eles então possam desempenhar suas funções. Então é difícil para alguém querer ser como o Neymar, um intervalo de 1 hora toda quarta-feira quando vai jogar bola. É ou não é? O Neymar, ele não é o Neymar na hora do jogo, ele é o Neymar o tempo todo, ele está treinando o dia todo, está lá se preparando. Assim como o Michael Jordan, né? Eu jogava basquete na minha juventude, não jogava tanto futebol, jogava mais basquete. E eu me lembro que eu soube que o Michael Jordan, ele tinha assim um aproveitamento nos arremessos de lance livre muito bom. Só que ele treinava 300 arremessos por dia. Isso depois do treino regular, sozinho, ele ficava lá, 300 arremessos por dia, até acertar a mão. Aí eu falei, se eu quero me parecer com esse cara, eu vou ter que treinar 300 ou mais por dia. Não, com certeza muito mais. A grande questão da gente se parecer com Jesus, a gente fica nessa questão, puxa vida, não dá para ser como Jesus, porque Jesus, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele era 100% Deus e 100% homem. Eu não sou 100% Deus. Eu não tenho a natureza divina que Jesus tinha, então não é possível ser como Jesus. Então se não é possível, então vamos largar a mão, não é? Vive do jeito que você quiser. Não, outra pessoa vai dizer, não, você não pode fazer isso, a Bíblia não fala para você viver assim. A Bíblia nos ensina a obedecer a Jesus, a nos parecermos com Ele, não é? Imitar o exemplo de Jesus. Mas por que a gente vai imitar Jesus se a gente nunca vai ser como Ele? É um esforço em vão. Não, a gente tem que tentar e tal. E aí fica, será que dá ou não dá para se parecer com Jesus? A questão de ser como Jesus é que, às vezes, a gente até já tentou se parecer com Ele, né? E amar como Jesus ama, e falar com as pessoas com a mesma doçura, servi-las, não é? Jesus fez coisas maravilhosas. Jesus foi usado por Deus para operar sinais e maravilhas tremendas. E a gente pensa na gente mesmo tão limitado, não é? Não dá para ser como Jesus. Só que Jesus, ele, assim como esses exemplos que nós citamos, Jesus, ele tinha uma vida privada, uma vida nos bastidores, uma vida que as pessoas muitas vezes não querem imitar. Elas querem ser como Jesus simplesmente na hora que Jesus está na hora do jogo, né? Debaixo dos holofotes, diante das pessoas. Mas o que é que Jesus fazia quando ele não estava diante das pessoas? Qual era a disciplina espiritual que Jesus praticava? Jesus, a Bíblia nos conta que depois que ele foi batizado por João Batista, pelo seu primo, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E lá ele jejuou por 1 mês e meio, 40 dias de jejum e oração. Várias vezes, durante o ministério de Jesus, você vê que ele se retirava e orava a madrugada toda. Tirava períodos secretos de oração. Às vezes levava alguns discípulos consigo, outras vezes não. Mas Jesus se dedicava a uma vida que era uma vida de busca de Deus. E Jesus era o Filho de Deus. Jesus era um com o Pai. Mas mesmo assim, Jesus entendeu que era necessário que ele fizesse essas coisas. A grande dificuldade em ser como Jesus está aí, quando a gente quer imitar só uma parte da vida de Jesus. Mas é impossível. Se você quer ser como Jesus, você precisa imitá-lo na inteireza da sua vida, na totalidade da sua vida, porque a vida privada de Jesus, a busca privada de Jesus, era o que o respaldava para o seu ministério público. Então tudo aquilo que Jesus fazia diante dos homens, é aquilo que ele havia recebido diante de Deus em secreto. Então é muito importante que a gente entenda que para se parecer com Jesus, nós precisamos imitar a totalidade da sua vida. Você precisa ter a busca de Jesus, você precisa praticar as disciplinas espirituais que Jesus praticava. Isso é muito interessante. No texto que nós abrimos aí, 1 Timóteo, Paulo está dando algumas instruções
para o seu discípulo. Eu gosto muito das pastorais, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Gosto muito. Porque Paulo dá conselhos a esses jovens homens de Deus e nessa ocasião, Paulo já está caminhando para o terço final da sua vida, então Paulo dá conselhos assim muito valiosos. Timóteo era um bispo, Timóteo era um pastor, numa igreja onde Paulo conhecia muito bem, a igreja de Éfeso, e muito provavelmente Timóteo, ele não era o pastor geral dessa igreja, muito provavelmente era um dos pastores ali, o que nos diz que a igreja de Éfeso era uma igreja grande. Paulo tinha ficado 2 anos ali, então a gente supõe que esse trabalho de Paulo ali tenha sido muito bom entre os efésios. Então era uma igreja grande, Timóteo era um desses pastores ali. E aí Paulo dá essa instrução para Timóteo: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se a quê? À leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Olha só que conselhos interessantes. Se você ler depois, né, 1 Timóteo é um texto, é uma carta muito sucinta, então dá para você ler numa sentada, é muito interessante. E Paulo ele fala de algumas coisas que estavam acontecendo ali. Uma das coisas, por exemplo, é que as pessoas elas eram muito místicas em Éfeso, né? Éfeso era uma cidade de muito misticismo, então as pessoas se envolviam em discussões intermináveis, umas discussões teológicas sem pé nem cabeça, e elas gastavam muito tempo naquilo. Então um dos conselhos de Paulo foi: Timóteo, não se envolve com isso, isso não é bom para você. Algumas pessoas se envolveram tanto nisso, isso ele fala alguns capítulos antes, algumas pessoas se envolveram tanto nisso que elas até perderam a fé. Não faz isso não. Dedique-se, exercite-se na piedade. Exercite-se na piedade. Piedade aqui é a busca de Deus. É uma vida de oração, é uma vida rendida ao Senhor, é uma vida de busca pela presença de Deus, é uma busca pela palavra de Deus, por ouvir a Deus, por estar sempre quebrantado diante de Deus. É isso que nós entendemos por piedade aqui. Então, quando Paulo diz, olha, exercite-se na piedade, a gente entende que esse é um conselho muito importante para nós hoje. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Timóteo, eu sei que tem muita coisa acontecendo aí em Éfeso, e muitas pessoas estão se perdendo aí, estão entrando nessas discussões. Não faça isso você. Cuida da sua própria vida. Se aplique em orar, em buscar, em ler as Escrituras, a expor as Escrituras, ler em público as Escrituras. Dedique-se a essas coisas, faça essas coisas. Não fica tão preocupado em que a necessidade das pessoas, faça a sua agenda como um líder, como um pastor, mas cuide da sua própria vida. Se você se atentar a essas coisas, for diligente a essas coisas, aí você vai ter um progresso na sua vida tão maravilhoso, que as pessoas vão olhar para você e você vai salvar tanto as pessoas quanto a você mesmo. Então dedique-se à piedade, cuide bem da sua própria vida.
Não se esqueça de que você precisa de alimento, Timóteo. Não se esqueça que para ser um bom ministro de Cristo, você tem que estar diante do Senhor. Não se esqueça que para você estar diante dos homens, é necessário que você esteja diante do trono também. Então, Timóteo, aplique-se em buscar a Deus, a praticar essas disciplinas. A oração, o estudo da palavra. E se você ler 1 Timóteo, você vai ver que Paulo fala isso e repete muitas vezes. Isso é importante. Nós precisamos crescer na fé. A gente precisa amadurecer na nossa vida cristã. A gente já nasceu de novo. Mas depois de nascer, a gente tem que crescer. É ou não é? E o grande problema do nosso tempo não é que nós precisamos de pessoas mais talentosas, e nem de pessoas com mais conhecimento cognitivo. A nossa grande necessidade hoje é de pessoas mais profundas em Deus. Nós precisamos de pessoas que sejam profundas em Deus. E nós crescemos e amadurecemos, nós nos tornamos profundos, na medida em que cresce e amadurece a nossa relação com Deus, a nossa relação pessoal com Jesus Cristo. Quando Jesus chamou os 12, Jesus não os chamou primeiramente para fazer coisas para Ele, mas Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele. É para isso que Jesus nos chama. O primeiro chamado de Jesus é para estarmos com Ele, para desfrutarmos desse gozo, dessa companhia de Jesus. E é esse encontro que nos respalda para o ministério. É esse encontro que nos respalda para a vida. Os seminários formam os seus pastores ali nas salas de aula, mas Deus forma os seus ministros aos pés do trono. Se você quer crescer em Deus, você precisa estar diante do trono de Deus. E é nisso que consiste a grande aventura da nossa vida. É a essência da vida eterna, é conhecer a Deus. A vida eterna é essa, Jesus falou isso lá em João 17,3. A vida eterna é essa, que te conheçam a Deus e ao teu Filho, a quem enviaste. Conhecer a Deus nos humilha, porque nós estamos diante da grandeza de Deus, nos expande a mente, porque nós entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida, nos consola e nos dá esperança. Ao mesmo tempo, conhecer a Deus é algo extremamente prático. Essas disciplinas espirituais que Jesus praticava, que os apóstolos praticavam, e que o apóstolo Paulo ensina para que Timóteo também pratique, são disciplinas para nós hoje. Quando eu falo de disciplinas espirituais, eu vejo assim, às vezes, alguns pontos de interrogação na cabeça de alguns. As disciplinas espirituais são atitudes que nós temos, empenhos que nós fazemos para que nós conheçamos mais a Deus, para que nós estreitemos a nossa intimidade com o Senhor. Um dos enganos que existe acerca das disciplinas espirituais é que as disciplinas espirituais roubam o lugar da graça de Deus, né? Por quê? O que são as disciplinas espirituais? Existem várias disciplinas. Eu gosto muito de um autor que fala sobre isso, chamado Richard Foster. Tem um livro chamado Celebração da Disciplina. É o livro que mais me abençoou em toda a minha vida depois da Bíblia. Amo esse livro de paixão. E esse autor, ele fala das disciplinas em 3 categorias. Tem as disciplinas interiores, as exteriores e as comunitárias. Então, qual é a disciplina interior? A disciplina interior é a oração, o estudo da palavra, a meditação nas escrituras e o jejum. Aí depois tem as disciplinas exteriores, que são pessoais, mas envolvem também outros aspectos exteriores, né? A simplicidade, a solitude, o serviço. E aí também tem as disciplinas comunitárias, que nós fazemos em comunidade. Por exemplo, a adoração. Nós adoramos em comunidade. Essa é uma disciplina que nós precisamos praticar. A confissão, o discipulado, essas são disciplinas espirituais bíblicas que são para nós. Agora, isso não quer dizer que se você praticar essas disciplinas espirituais, aí você está com Deus. Aí Deus te aceita como filho, aí você é salvo, aí seus pecados são perdoados. Não tem nada a ver com isso. Nós somos salvos pela graça e pela graça somente. Mas isso não quer dizer que todo o discernimento e toda a força e todo o entendimento são injetados em nós instantaneamente e a gente vive satisfeito para sempre. Nós precisamos crescer na fé. E para crescer, nós aplicamos essas coisas. É como a relação de um pai com um filho. Um pai tem 2 filhos. Um desses filhos, ele ama o seu pai. Ele gasta tempo com o seu pai. Ele é obediente ao seu pai. Ele honra o seu pai. Ele se tornou mais filho do que o outro? Sim ou não?
Não, eles são filhos igualmente, só que o relacionamento que eles desfrutam é muito melhor. Agora, existem filhos que não têm prazer no pai. Não estão com o pai, não honram o pai, mentem aos pais, desobedecem. Ele deixou de ser filho por causa da sua atitude? Também não, ambos são filhos. Mas o relacionamento é completamente outro. Todos nós fomos salvos pela graça. Mas se nós praticamos essas disciplinas que nos levam para Deus, que nos levam diante do trono da graça, nós vamos usufruir de um relacionamento com Deus muito mais íntimo, muito mais completo do que se nós não praticarmos essas coisas. O foco das disciplinas é nos levar para diante do Senhor. Muita gente acha que é possível amadurecer na fé pulando por cima das disciplinas, pulando por cima do empenho, pulando por cima dessas ações que nós estamos falando aqui. Como se houvesse algum atalho, como se houvesse alguma oração mágica, um culto mágico, um negócio assim superior e tal, que você recebe, pronto, você agora já é um gigante na fé. Não é assim. Toda alma que quer se edificar no Senhor, quer crescer, se aprofundar e amadurecer, precisa entender que essa é uma tarefa que vai exigir disciplina de você. Esse ano nós estamos falando aqui na igreja que é o ano do discipulado, do crescimento em todas as áreas. Jesus uma vez falou para um grupo de pessoas, ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. E aí muitos de nós viemos a Cristo e passamos anos sem saber o que é essa tal de vida abundante. Passamos anos dentro da igreja sem saber o que é esse jugo suave que Jesus prometeu. Poxa vida, Jesus, o Senhor não me chamou? Eu fui. Cadê aquela vida plena, cheia do Senhor? Jesus diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Nós precisamos aprender de Jesus, praticar aquilo que Jesus praticava quando Jesus estava nos bastidores, imitar o modelo do nosso mestre. Aí sim nós vamos descobrir essa vida abundante. Aí sim vai ser muito mais fácil a gente conhecer a Deus. É muito importante. Eu gostaria de falar rapidamente sobre duas disciplinas. A disciplina do estudo da palavra de Deus e a disciplina da oração. Eu escolhi essas duas porque eu me lembrei que a minha mãe sempre falava assim, que a vida cristã é como um barquinho, né? E tem dois remos. E para o barquinho para frente, os dois remos precisam trabalhar juntos. Então o primeiro remo é a leitura da palavra e o segundo remo é a oração. Então você ora e você lê a Bíblia, e aí o barquinho vai para frente. Se você só girar um remo, se só orar, mas nunca ir para a palavra de Deus, você fala com Deus, mas Deus não fala com você. E você fica girando em círculos. A mesma coisa, se você só ora, você só fala, mas não ouve Deus, você fica em círculos. Então, para você ir para frente, você precisa orar e ler a Bíblia. O estudo, particularmente para mim, é muito importante. Eu amo estudar, amo ler bons livros. Eu sou muito abençoado por boas leituras, e a leitura da palavra de Deus é muito importante. A mente se expande quando a gente estuda. A nossa reflexão testa a coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Então a reflexão, ela é muito importante. Mas no estudo da palavra de Deus, a reflexão não é o mais importante. Porque a reflexão, ela é apenas secundária. No lugar central do estudo da palavra está o conhecimento de Deus. A gente não estuda a palavra de Deus para ter mais conhecimento intelectual. Nós estudamos a palavra de Deus para transformar os nossos olhos em ouvidos e ouvirmos ao Senhor na palavra. Se você buscar na história os grandes homens e mulheres de Deus, você não vai encontrar alguém que foi um grande homem e mulher de Deus na história e não se dedicou ao estudo da palavra e à oração. Eu poderia citar aqui vários. O estudo da palavra nos leva diante de Deus, e quando nós estamos diante de Deus, nós somos transformados, nós ouvimos a voz de Deus na palavra, nas Escrituras. A Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Aí o Espírito Santo vai te revelando, vai falando, vai iluminando o teu coração, e aí você vai alcançando aquilo que Deus quer te comunicar.
E isso está além do conhecimento e da reflexão. Esse é um estudo relacional, para um conhecimento relacional. Isso acontece através da ação do Espírito Santo. E é isso que nós buscamos. Conhecer a Cristo e ser como Ele é o alvo final dessa disciplina. É muito importante. Martinho Lutero foi um dos reformadores da fé, um cara muito importante. E quando você lê a biografia de Martinho Lutero, você vê que várias vezes ele se debruçava sobre a Escritura, mais especificamente sobre a Epístola aos Romanos. E ele falava: Senhor, fala comigo, desvenda os meus olhos, eu não quero sair daqui antes de beber da Tua graça, antes de entender a Escritura, revela a Tua Escritura, que Teu Espírito ilumine os meus olhos. E ele passava horas orando e pedindo que o Senhor falasse com ele através da Bíblia. A reflexão, o estudo da Bíblia, as disciplinas espirituais, elas não são para os gigantes da fé. Não é só para os pastores, para os teólogos, né? Não, as disciplinas são para todos nós. É para gente simples. É para gente como eu e você. Gente que acorda cedo, gente que fica cansado, gente que tira o lixo. É para todos nós. Deus, Ele jamais ia propor algo, através até do próprio exemplo de Jesus, que não fosse possível a todos nós. Deus é maravilhoso, e você pode conhecer a Deus através das Escrituras. Tem um outro homem de Deus, um grande missionário do passado, chamado Adoniran Judson. Ele foi missionário na Ásia, e muitas vezes a história conta que ele se debruçava sobre as Escrituras, e ele chorava a ponto de encharcar as lágrimas. Ele falava: Senhor, fala comigo na Tua palavra, existem riquezas na Tua palavra, desvenda essas pérolas da Tua palavra. John Wesley também foi um grande homem de Deus, lá na Inglaterra. É dele uma frase maravilhosa, quando ele diz assim: dá-me a palavra de Deus, a qualquer custo, dá-me o livro de Deus, eu quero ser um homem de um só livro. Uau, uau, isso queima o meu coração, meu irmão, porque eu sei que a palavra de Deus está diante de mim, eu vou levar ela para casa. Deus pode falar comigo hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã durante o dia. Esse é o caminho para você ouvir a Deus, para você conhecer a Deus. Eu fico muito feliz, porque a nossa igreja valoriza muito o estudo bíblico, né? O estudo das Escrituras. A Escola do Discípulo, que é a formatação dos cursos bíblicos da nossa igreja, vai completar aí 3 anos esse ano. E para a glória de Jesus, neste semestre, serão disponibilizadas mais de 850 vagas para estudo bíblico. Em todos os dias, 850. A Escola do Discípulo está crescendo para a glória de Jesus. Muitos professores, muitas turmas novas, né? Se você aceitou a Cristo, quer conhecer um pouco mais, ainda não se batizou, tem cursos de preparo para o batismo, que acontecem aos domingos de manhã. Se você quer aprender mais sobre os fundamentos, os rudimentos da fé, tem lá o curso Fundamentos, que fala sobre Bíblia, salvação, crescimento espiritual e Espírito Santo. Depois tem o curso de discipulado 1 a 1, treinamento para líderes de célula, supervisor de células eficaz, que vai começar esse semestre, também se você é um supervisor de grupos pequenos. E disciplinas espirituais, um curso sobre isso que nós estamos falando aqui, vai começar também este semestre. Então, alguns cursos já vão começar logo depois do Carnaval, no dia 22 de fevereiro, que é um domingo. Outros vão começar na primeira semana de março. Então, é muito importante que, se você quer estudar mais da Bíblia, se você quer praticar essa disciplina aqui do estudo, que você venha estudar a Bíblia conosco. Você está em célula, fala com o seu líder de célula, dá o seu nome, faz a sua inscrição junto ao seu líder, ele vai falar com o seu pastor de rede. Se você não está em célula, quer estudar também, não tem problema. Você pode fazer a inscrição a partir de domingo que vem, lá na administração da igreja. Então, a nossa igreja está abrindo as portas, né, para a disciplina do estudo. E é muito importante que a gente faça isso. A segunda disciplina que eu gostaria de falar essa noite é, para mim, uma das principais, se não a principal, que é a disciplina da oração. E não é a oração de 5 minutos, a oração antes das refeições, mas é o ato de se separar, é o ato de se consagrar, é o ato de estar diante de Deus. A prática da oração é entrar no Santo dos Santos, se colocar na presença do próprio Deus, em espírito, por meio da fé, valendo-se do sacrifício de Cristo, e ali dialogar com o Eterno.
Uau, já pensou? Dialogar com o Criador de todas as coisas. Falar com Ele, saber que Ele te escuta. Essa é a disciplina da oração. Agora, eu sei que as muitas atividades nos apertam. E aí é difícil tirar tempo. Eu gosto muito de uma outra frase, de um autor que eu gosto muito, chamado Tozer, que ele diz assim: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem aderiu aos nossos métodos imediatistas. O homem que deseja conhecer a Deus deve dedicar-lhe tempo. Para amar a Deus profundamente, você precisa conhecer a Deus profundamente, porque você não pode amar aquilo que você não conhece. Teve até aquela história da pessoa que chegou e falou: pastor, eu amo chineses, eu amo chineses, eu amo a China, eu amo chineses, eu amo chineses daqui, eu amo chineses de todo lugar, eu quero ir para a China porque eu amo a China, e a China. E o pastor disse assim: sabe por que você ama tanto os chineses assim como você fala? Porque você não conhece nenhum. Isso não quer dizer que os chineses são difíceis de amar não, tá, gente? Ele está dizendo: você não pode amar quem você não conhece. Esse amor que você está falando é só de palavras. Você não conhece os chineses, você não está lá. Isso é verdade. Nós vemos isso até no próprio casamento, nos nossos relacionamentos. Conforme a gente vai conhecendo as pessoas, o nosso amor também vai aumentando. Agora, é impossível eu dizer que eu amo quem eu não conheço. Se eu amo quem eu não conheço, o que é que eu amo sobre essa pessoa? Não sei, eu não conheço. Como é possível amar alguém que não se conhece? Então, quando nós vamos para a oração, nós vamos para a intimidade, para conhecer a Deus. Eu gosto muito da resposta que Madre Teresa de Calcutá deu, quando perguntaram para ela qual o conteúdo da sua oração. O que você fala quando você ora? Ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. Ah, legal. E Deus, o que Ele fala? Nada, Ele só escuta. É a intimidade da oração. É lindo isso. Eu estava conversando outro dia com um amigo, e ele estava passando por uma situação difícil. Eu falei: queridão, eu não tenho o que fazer. Eu não posso te ajudar. É Jesus que te ajuda. É Jesus que vai resolver essa situação. Por que você não faz um jejum? Faz um jejum, busca a Deus, separa tempo para buscar a Deus. Aí, essa questão do jejum, o jejum é uma das disciplinas espirituais menos compreendidas, né? Menos compreendidas. Todo mundo tem uma ideia sobre o jejum e muitas vezes essa ideia está equivocada, né? Tem gente que fala assim: não, o jejum é para matar a sua carne, para o seu espírito ficar mais forte, né? Na verdade, isso aí está mais para filosofia grega, platônica, né, de matar o corpo que é mal para o espírito se elevar, né? Isso não é muito bíblico, né? Ah, não, a gente jejua porque aí Deus vê o nosso esforço e nos recompensa. Não, isso também não é, porque isso é greve de fome, é barganha, é outra coisa, né? Então por que a gente jejua? Certa vez, alguns mestres da lei chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, os discípulos de João Batista jejuam, e os discípulos dos fariseus também jejuam. Ou seja, os dois grupos mais opostos que haviam em Israel, nisso eles concordam. É tipo assim, o PT e o PSDB, os dois estão nas duas pontas. Mas eles concordam sobre o jejum. Os dois jejuam. Por que os teus discípulos não jejuam? Só os seus discípulos que não jejuam. E Jesus respondeu: podem os convidados das bodas, das festas, jejuarem enquanto o noivo está com eles? De maneira nenhuma. Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado, e nestes dias jejuarão. O noivo lhes será tirado, e nestes dias jejuarão. Então, para mim é muito simples. Para que a gente jejua? Para estar com o noivo. É para isso, é para estar com Ele. É porque Ele é digno. É porque é muito bom estar com Ele. Quando nós jejuamos, nós trocamos os nossos apetites. Nós ganhamos apetites eternos. Isso é maravilhoso. Eu falei: meu irmão, você está tão preocupado. Vai para diante de Deus, faz um jejum. Vai para as madrugadas, ora. Gasta tempo com o Senhor em oração. Aí ele falou assim: sabe o que é, Yuri? É que eu não sou muito dessa linha.
essa linha pietista, né? Pietista, aqueles que buscam a Deus. É que eu não sou muito dessa linha, sabe? Entra no quarto, agora fica orando, tem que orar 2 horas, 3 horas, tem que marcar no relógio quanto que ora. Não, eu sou assim. Porque tem pessoa que quer ser mais anjo do que gente, né? Quer viver no monte da transfiguração, agora ora 24 horas por dia. Não, eu quero estar diante das pessoas. A minha espiritualidade é essa assim, mais humana, entendeu? Mais assim, companheira e tal. Eu achei interessante essa fala dele. Mas eu falei, querido, você não me entendeu, cara. Eu não estou te convidando para você ser um desequilibrado. Eu não estou te convidando para você ser o santo da pilastra. Conhece o santo da pilastra? Na história da igreja, no 2º século, tinha um homem, do 2º para o 3º século, começou um movimento monástico. As pessoas começaram a ir para o deserto para buscar a Deus, porque estavam falando assim, essa sociedade está muito corrompida e tal, a religião está se corrompendo com Roma, então agora eu vou para o deserto. E aí foram os pais do deserto, né? Teve os pais da igreja, depois os pais do deserto. E aí tinha um cara que ele queria ser muito santo, e para ele santidade significava separação total do mundo. Então ele foi para o deserto, havia uma pilastra e uma ruína de um templo antigo. Ele subiu em cima dessa pilastra e se acorrentou ao topo dessa pilastra. Ele falou assim, agora eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui orando, e é assim, é isso que Deus quer de mim. Aí os discípulos dele iam lá, levavam comida para ele, aí ele comia, mas ele não saía de lá, ficava lá. Aí a corrente na qual ele estava acorrentado começou a ferir os tornozelos dele. E aí começaram a ter bichos, né, vermes, nos machucados. E aí às vezes o bichinho caía assim no chão, aí ele pegava o bichinho e colocava de novo, falava, come do que Deus está te dando. De tão espiritual que ele estava, né? É uma espiritualidade escapista, uma fuga espiritual. Eu falei, eu não estou te convidando para você ser o santo da pilastra, para você ficar 24 horas dentro do teu quarto não, cara. Estou te convidando para ser como Jesus. Ele é o meu modelo. Tem muitos caras hoje em dia, líderes na igreja brasileira, que falam sobre, não, você não precisa, essa espiritualidade e tal, não sei o que, você não precisa ficar assim orando e tal, tipo horas e horas, não tem nada a ver, isso aí é coisa do passado, isso aí é não sei o quê. Com todo respeito a esses homens de Deus, o meu modelo é Cristo que modela a fé para mim. E Jesus gastava tempo em oração, sim ou não? Ele ia para o deserto e orava a noite toda, sim ou não? E ele estava no meio das pessoas, sim ou não? Jesus é o modelo perfeito, meu irmão. Jesus é o equilíbrio da espiritualidade. Então eu estou te convidando para ser como Jesus, praticar aquilo que Jesus praticava e ser relevante como Jesus era. Aí a nossa conversa acabou por aí, né? É isso, praticar as disciplinas espirituais é ser como Jesus, é fazer aquilo que Jesus fazia na totalidade da sua vida, para então nós nos parecermos com Ele. Eu sei que às vezes é muito difícil, meu irmão, nós não vivemos numa era que incita a disciplina, pelo contrário, a nossa era louva a indisciplina, né? A nossa era é uma era antinomista, né? Sem regras. Então o nosso tempo, esse século, não inspira disciplina. E nós somos latino-americanos, né? Que também somos conhecidos como um povo que não é muito lá disciplinado. Mas é preciso, meu irmão, gastar tempo com o Senhor, buscá-lo, entrar nesse caminho do estudo da palavra, de se retirar para estar em oração. É tão maravilhoso estar em oração, meu irmão. Jesus falou, né, para os fariseus sobre o tameion. Já falei para vocês sobre o tameion? Jesus falou assim, olha, vocês gostam de orar e vocês gostam que as pessoas vejam vocês orando. Vocês usam a espiritualidade para se promover. Mas não, quando vocês orarem, entra no teu quarto, fecha a porta e ali você fala com Deus. E o teu pai, que vê você em secreto, lhe recompensará. Jesus fala, entra no teu quarto. Quarto, aqui, é tameion, a palavra grega é tameion. Não é o quarto da casa onde as pessoas dormiam, onde tinha o escritório. Era aquele quarto da bagunça. Conhece o quartinho da bagunça? Tem lá na sua casa o quartinho da bagunça?
Quando chega a visita, é o primeiro quarto que você vai lá e tranca, né? Ninguém entra aqui. E tem tudo, é bicicleta, é coisa antiga. Ixi. Então Jesus fala, olha, entra no teu quarto de bagunça, no teu coração, aquele que você não quer que ninguém veja, aquele que você não expõe para ninguém. Tenha comunhão com Deus, para que Deus traga ordem no teu coração, para que Deus limpe a tua alma. Tenha comunhão no lugar mais secreto do teu coração, com o Senhor. Eu falo isso com muito temor, mas para a glória de Jesus. Eu já fui em muitos retiros, já fui em muitos congressos, em muitas conferências, já vi muitos homens de Deus pregarem assim de uma maneira maravilhosa, já participei de cultos tremendos. Mas nenhuma das experiências que eu tive nesses lugares foram maiores do que as experiências que eu tive com Deus dentro do meu quarto. Ah, meus irmãos, é maravilhoso quando nós gastamos tempo com o Senhor em oração. Se você começou esse ano, né, falando assim, eu vou conseguir, eu vou orar, eu vou me empenhar, agora eu oro todo dia, 2015 que me espere, vou ler a Bíblia inteira. Aí você vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí depois não dá em nada, aí você tem que começar de novo, fica frustrado, é ou não é? Tem um cara na mitologia, chamava Sísifo, e esse tal de Sísifo, ele foi castigado pelos deuses da mitologia, e a tarefa dele era empurrar uma pedra para o alto de um monte bem íngreme. Aí ele tinha que ficar empurrando, chegava lá em cima, o que acontecia? A pedra caía, aí ele ia lá, descia, empurrava de novo, e esse é o castigo para a eternidade dele, né? Para algumas pessoas, uma disciplina de oração e de busca de Deus é o dilema do Sísifo. Você se esforça, e depois, desaba. Começa de novo, se esforça, e desaba. É assim com a tal da dieta também, é ou não é? Ô, meu irmão, nem me fala. Tem que ter disciplina. E a disciplina da oração, ela nos leva para diante de Deus. É maravilhoso. Tem um homem de Deus que viveu no século XVIII, que me inspira demais. É um dos grandes homens de Deus que me inspira. O nome dele é David Brainerd. Ele foi missionário entre os índios americanos. Ele era um cara que buscava muito a Deus. E ele estava no seminário e ele juntou uma galerinha lá e começaram a orar, buscar avivamento. E passou o reitor na frente da sala, ouviu aquelas conversas, ouviu aquelas coisas e não gostou, e aí expulsou ele do seminário. Aí ele pegou, selou o cavalo e falou assim, agora eu vou para os índios. E aí ele foi. E esse homem, ele foi um homem de oração. A gente sabe disso porque o sogro dele, que também foi um grande avivalista, o maior avivalista dos Estados Unidos, chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards pegou o diário de oração de David Brainerd e publicou. Então hoje nós temos o diário de oração dele. E eu gostaria de ler rapidamente, para inspirar o teu coração, a você voltar à oração, a você praticar a disciplina de se retirar, estar a sós com o Senhor. Olha as experiências que esse homem teve. Isso aqui ele escreveu no dia 27 de abril de 1745. Levantei-me e retirei-me logo cedo para as minhas devoções secretas. E em oração, Deus agradou-se em derramar tão inefáveis consolos em minha alma, que por algum tempo eu nada pude fazer, senão dizer por repetidas vezes, ó meu doce Salvador, a quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Se eu tivesse 1000 vidas, a minha alma jubilosamente as teria oferecido todas de uma só vez para estar com Cristo. A minha alma nunca antes gozou tanto do céu. Foi o mais refinado e o mais espiritual período de comunhão com Deus que eu já experimentei. No dia seguinte, dia 28 de abril, dirigi-me ao meu lugar usual de retiro, em grande paz e tranquilidade. Gastei 2 horas em deveres secretos e experimentei tanto quanto ontem pela manhã, apenas mais fraco e mais submisso. Eu parecia depender totalmente do meu querido Senhor, desvinculado de todas as outras dependências. Eu não sabia o que dizer ao meu Deus, mas somente reclinar em seu peito, por assim dizer,
e exprimir os meus desejos por uma perfeita conformidade com Ele. Minha alma foi possuída por desejos sedentos de uma perfeita santidade e por anelos insaciáveis. Deus tornou-se tão precioso para mim, que o mundo, com todos os seus prazeres, tornou-se infinitamente vil. Eu não tive mais consideração pelo favor dos homens do que eu teria pelas pedras. O Senhor era o meu tudo, e saber que Ele governara tudo muito me deleitou. Penso que a minha fé e a dependência dEle jamais se elevaram tanto. Eu o vi como tal fonte de bondade, que pareceu-me impossível que eu pudesse desconfiar dEle, ou estar de algum modo preocupado com qualquer outra coisa que pudesse me acontecer. Que maravilha, que momento, que riqueza. Meu irmão, você já teve um momento desse com Deus? Onde você é dilacerado pela glória de Deus? É para isso que o Senhor nos convida. Ele nos convida para Ele mesmo. Praticar as disciplinas espirituais é um convite para estar com o Senhor. Se você depender das organizações, você vai ter o que as organizações podem te dar. Se você depender dos homens, você vai ter o que os homens podem te dar. Se você depender da igreja, você vai ter apenas o que a igreja pode te dar. Mas se você depender da oração, você vai obter o que Deus pode te dar. Vamos para a oração, meu irmão. Vamos para o secreto. Esse é o caminho. No seu livro, John Bunyan, um livro de mais de 300 anos de idade, ele fala que o caminho cristão é sim um caminho, e nós somos peregrinos. Coloca o pé nesse caminho, meu irmão, não para, não senta na beirada, enquanto os outros estão passando. Entra você também nesse caminho, pratica as disciplinas espirituais que Paulo orientou a Timóteo. Exercite-se na piedade. Se você quer se exercitar esse ano, se exercite na piedade. Se exercite fisicamente, porque é bom também. Mas Paulo diz assim, se exercitar na piedade é ainda melhor, porque tem promessa para essa vida e para outra. Exercite-se na vida com Deus. Faça um propósito com Deus de oração, de estudo da palavra, de jejuns, de busca, de secreto. Meu irmão, eu te garanto que a sua vida jamais será a mesma. Se você quer se parecer com Jesus, como nós falamos no começo, esse é o caminho. Praticar tudo que Jesus praticava. Ser como Ele. Se exercitar pessoalmente na piedade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós não queremos ser uma igreja conhecida por algumas facetas, como se fosse um mosteiro ou talvez uma ONG. Nós queremos viver de verdade o modelo de Jesus. O Senhor não pediria para nós sermos perfeitos como o Senhor é perfeito, se a gente não precisasse buscar isso. Se a resposta é, não posso ser igual a Jesus, não posso ser semelhante a Jesus, jamais. Todo o Novo Testamento é uma mentira, ó Deus. Eu preciso fazer como Paulo disse em sua oração, quando ele escreveu aos Filipenses: porém uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Quando Paulo trabalhava com os discípulos de Deus, ele queria formar o caráter de Cristo. Por isso que ele diz em Gálatas: até que Cristo seja formado em vós. Deus, nós queremos, na unção que foi concedida pelo derramamento do Espírito Santo em nós, termos o caráter de Cristo. Eu já conheço muitas pessoas que são muito parecidas com Jesus. Disse isso agora há pouco para alguém que estava sentado do meu lado. Ele se parece com Jesus. Mas sabe, Deus, ainda precisamos prosseguir em conhecer. E esse conhecimento não é como o conhecimento dos homens, ó Deus, que apenas é para o cognitivo. Isso transforma a vida de alguém, ó Deus. Por isso, ó Pai,
Aviva-nos. Aviva-nos para que quando a gente for ler a tua palavra, ela seja de verdade comida e bebida. Que ela não seja só um livro para eu ficar mais sabido que o outro, mas que ela seja um livro de sabedoria que se aplique na minha prática de tal maneira que as pessoas possam ler a Bíblia na minha vida. Senhor, nós precisamos disso. Nós queremos viver, ó Deus, e ter intimidade com o Senhor. Nós não queremos ser a igreja que fala sobre oração, que faz seminário sobre oração, que os pastores pregam sobre oração. Nós queremos ser uma igreja que ora. Nós não queremos falar a respeito de pessoas que oram. Nós queremos ser, ó Deus, as pessoas que sejam modelo de oração, que tenham comunhão com o Senhor, que quando fala de uma espiritualidade vivida, sentida, experimentada na Tua presença, ó Deus. Nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de quebrantamento, nós precisamos de rendição, nós precisamos de consagração, nós precisamos de uma vida aos teus pés. Senhor, nos ajude, porque eu sei que quanto mais íntimos nós formos do Senhor, nós não ficaremos como tomamos uma atitude do homem lá da pilastra, mas a intimidade com o Senhor nos levará a amar e servir o nosso irmão e o nosso próximo como nós nunca fizemos na vida. Pai, faz uma igreja segundo o teu coração. Cria em nós, forma em nós. Nós não podemos, é verdade, eu não posso com as minhas forças ser igual a Jesus, mas foi por causa disso que Jesus disse: por um pouco vocês me terão, mas depois não mais. Mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. E Deus, essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo que está em nós, é que nos capacitará, à medida que nós nos esvaziarmos de nós mesmos e sermos cheios do Espírito Santo. Nós queremos, nós desejamos. Sabe, Deus, quando o Yuri, meu irmão mais novo, ele falou sobre aquilo de congressos e seminários, eu conseguia me lembrar de algumas experiências, mas realmente, ó Deus, os momentos mais tocantes e transformadores na minha vida foram em momentos em que eu me fechei, em que eu estive particularmente com o Senhor. E a igreja tua nos dias de hoje precisa voltar ao primeiro amor. Só vai ganhar 10 e um monte de coisa, ó Deus, mas nós vamos ganhar 0 nisso. E senão nós vamos ouvir a mesma palavra que foi dada à igreja de Éfeso. E a gente se esquecendo, ó Deus, do amor. Não vai adiantar se a gente fazer obras sociais maravilhosas, sermos corretos moralmente, sermos os homens da sabedoria e do conhecimento. Se não houver amor, nada disso tem sentido. E o Senhor é o próprio amor. Então Deus nos ajuda aqui agora, Deus, em nome de Jesus, e nos desperta, não para nós sermos uma religião, uma ONG, não para nós sermos, ó Deus, pessoas aprovadas pelas pessoas lá de fora. Nós não queremos ser relevantes apenas para sermos conhecidos e aplaudidos pelos homens. Nós queremos ser a imagem e semelhança de Jesus às pessoas, para que elas creiam e sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Deus, nós nos entregamos. Continue orando, meu irmão. Continue orando, minha irmã. Esse é o momento em que você talvez esteja junto com muitas pessoas, com certeza está. Mas eu já tive momento como esse, em que eu estava junto com uma pequena multidão em um retiro, mas Deus me retirou dali, como se eu estivesse sendo arrebatado, e foi uma das maiores experiências que eu tive na vida também. Deus é assim. Então continue em oração, não saia daqui porque você ouviu, já acabou. Busque selar isso em espírito e em verdade. Se você entrou aqui nesta noite
e ouviu essa palavra, mas não tem comunhão com Deus, porque você não o conhece. E o Espírito de Deus está mostrando para você agora o Pai. A palavra de Deus nos diz que o Pai nos amou de tal maneira que entregou o Filho para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele cresce tivesse vida em Deus, vida de qualidade e eterna. E nós não nascemos automaticamente de Deus. Isso é um engano. Tanto é que tem muitas pessoas que optam por não crer em Deus. O que você precisa nessa noite agora, e eu sei que isso é uma obra do Espírito Santo que Ele está fazendo agora aqui, não é convencimento humano. Mas o que você precisa fazer agora é convidar Jesus para entrar na sua vida, para que Ele seja o Senhor da sua vida, o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida. E isso exige de você uma renúncia do seu eu, negar a você mesmo e dizer: não mais a minha vontade, mas a vontade de Jesus. Você precisa se entregar a Jesus. Se você está aqui nesta noite e ainda não fez isso, agora é a hora de você fazer isso. E eu convido você, se você quer entregar a sua vida para Jesus, de onde você está, levante uma de suas mãos. Entregue sua vida para Jesus. Há alguém aqui. Quem vai ser o primeiro a entregar sua vida para Jesus? De onde você está? Levante a sua mão. Levante a sua mão e diga: sim, eu quero Jesus. Sim, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar? Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, o Senhor? Levante a sua mão. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? É passar o controle. Você está controlando sua vida, ou pelo menos está tentando controlar. O seu mundo interior está todo desorganizado, não há paz lá por dentro. É preciso que Jesus entre na sua vida agora. Quantos aqui mais querem entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? O Espírito de Deus está trabalhando. Deus abençoe. Há mais alguém? É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus abençoe você. Há mais alguém? Há mais alguém com quem o Espírito Santo de Deus fala? O Senhor está ministrando no seu coração. Se há uma guerra por dentro, creia, você pode ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Levante bem alto a sua mão e diga assim: eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Há mais alguém que quer fazer isso? Levante a sua mão. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem me ensinado que não é fracasso ou sucesso humano agora. Se ninguém levantar a mão, não é fracasso humano. Se uma porção de pessoas levantarem a mão, não é sucesso humano. Porque é o Senhor, Espírito de Deus, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu glorifico o Senhor, porque essas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Completa a tua obra agora, Espírito de Deus. Há mais alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão, porque o Espírito Santo está falando com você, e você pode sim levantar a sua mão. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Há mais alguém? Jesus é bom o tempo todo. Queria convidar você
que levantou a sua mão, eu quero orar com você. Você pode vir agora, por favor, não fique constrangido. Vem aqui à frente e nós vamos orar por você agora em nome de Jesus. Vamos lá, todos aqueles que levantaram suas mãos podem vir aqui à frente. Isso, pode vir, venha. Vamos aplaudir a Jesus pelo que Ele está fazendo. Vamos glorificar o nome dEle. Glória a Deus, pode vir aqui. Pode chegar aqui, por favor, venha. Vocês que levantaram a mão lá atrás, podem vir, pode vir, venha. Não, isso aqui não é um momento de constrangimento. Isso aqui é um momento em que Deus está sendo glorificado e a sua vida vai ser transformada em nome de Jesus. Pode vir aqui, pode chegar um pouquinho mais para frente aqui, querida, isso. Venha para Jesus, venha. Você que levantou a sua mão, mesmo que você não tenha levantado a sua mão, mas é o seu desejo entregar sua vida para Jesus. Saia do lugar de onde você está agora e venha aqui, venha para Jesus. Pode vir, venha para Jesus agora. Mais alguém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode chegar aqui, querido, pode chegar aqui pertinho, isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, vamos ficar em pé. Igreja, levante a sua mão. Interceda agora em nome de Jesus. Você que vem aqui à frente, eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir a oração. E quando vocês estiverem repetindo essa oração, Jesus vai entrar na vida de vocês para ser o Senhor de suas vidas. Repita comigo, diga assim: Senhor Deus. Isso, pode deixar sair isso da sua boca. Diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama. E o Senhor enviou o seu Filho para morrer por mim. E Ele morreu lá na cruz. E Ele derramou o seu sangue para me perdoar. E eu peço perdão. Eu quis controlar a minha vida. Mas a partir de agora, eu entrego o controle da minha vida para Jesus. Eu desejo que Jesus seja o meu Senhor, o meu Salvador, para sempre. Eu vou segui-lo e obedecê-lo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Teu sacrifício na cruz não foi em vão, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir para que vocês se assentem nessas cadeiras, porque tem uma fichinha aí para vocês preencherem. A gente quer oferecer uma ajuda para vocês. Vocês já vão receber uma literatura e assim nós vamos entrar em contato com você. Quantos aqui foram abençoados pela palavra de Deus? Dá um glória a Deus. Amém. Então vamos orar, irmãos. Que o amor de Deus, o amor maravilhoso desse Pai que quer tanto ter intimidade conosco em amor, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amigo de todos os dias, de todas as horas, que a unção, o poder, a comunhão, as consolações que vêm do Espírito, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Tenha uma semana super de Deus. Dá um abraço em quem está do seu lado, pelo menos 5 abraços, vamos ver. Se você lembra de um convidado que ficou em pé, que você perguntou o nome, dá uma atenção agora para o convidado. Sai correndo não.